Leia, nós queremos te agradecer de todo o coração esse empenho que você fez, nos atendendo, se deslocando da sua residência, vindo para São Carlos. É um prazer imenso recebê-la. Você sabe que você é muito querida por nós e realmente todos nós hoje vamos aprender um pouquinho mais da doutrina espírita com a Leia. Tenho certeza disso. Eu que agradeço. E tem uma coisa também, eu acho que ela descobriu a fonte da juventude, ela está mais jovem. Eu falei isso no início, não está, Otacílio? Você que convive com ela sempre. Fala a minha idade. Mais uns meses, 80 anos. Nem eu não acredito. Não é possível. Jamais pensei viver tanto. Tá bom. Mas você vai muito longe ainda, com certeza. Mas ele é... Obrigado a vocês também que vieram prestigiar e espero que retornem aqui a este local até o dia 21, todos os dias. Nós agradecemos, de todo o coração. Leia, fica à vontade agora. Já posso começar? Você não vai fazer prece? O Tacílio vai fazer a prece. Ah, isso. Eu escutei você pedindo para ele. Esse aqui era só para segurar. Agora eu tudo, hein? Queridos irmãos, vamos então colocar o nosso pensamento nas forças superiores da vida que emanam de Deus para buscar nessa fonte inesgotável todas as energias que nós precisamos para seguirmos o nosso caminho de evolução com equilíbrio, com coragem, com bom ânimo, enfrentando os desafios da vida e entendendo que esses desafios são os recursos que nos ajudam a progredir. Pai amado, nesse instante em que estamos reunidos nessa praça, em torno da divulgação do livro espírita, para que a humanidade, em todos os lugares, graças aos recursos da comunicação moderna, possa conhecer a luz organizada por Jesus e decida, através dos espíritos bondosos, mensageiros de teu amor, como um recurso de aprendizado e definição da era do Espírito no nosso planeta. Através de Allan Kardec e de vários colaboradores no trabalho humano, podemos hoje compreender melhor a vida espiritual, compreender os nossos problemas, as nossas dificuldades, as diferenças entre as criaturas no mundo físico, percebendo a beleza da lei de evolução que carrega todos nós em direção à perfeição. Ampara-nos, Senhor, e transforme essa praça e esse ambiente em que estamos num foco de luz que possa abençoar todas as criaturas à volta. Em especial, Senhor, que a Tua luz se concentre em nossa irmã Leia, para que ela, bem inspirada, com o coração grandioso que ela tem, possa transmitir para nós lições preciosas, para que continuemos ligados cada vez mais e mais fortemente aos propósitos do Espírito a caminho da perfeição. Ampara-nos, Senhor, agora e sempre. Abençoe a nossa cidade. Abençoe o nosso Estado. Abençoe o nosso Brasil, inspirando todas as pessoas de responsabilidade pública para se sentirem comprometidos
com a lei de causa e efeito, com o progresso, com as bênçãos que precisam derramar em benefício de todo o povo. Abençoe o nosso mundo, abençoando todas as nações, para que haja entendimento, para que as palavras de desentendimento e de guerra sejam definitivamente abolidas do nosso planeta, para que tenhamos um planeta de regeneração a caminho da verdadeira felicidade que todas as criaturas humanas anseiam e necessitam. Que assim seja, Senhor. Eu quero agradecer o carinho com que estão me recebendo, agradecer o convite para estar aqui. Não sei se vamos corresponder à expectativa de vocês, mas estamos felizes e agradecidos por estar aqui com vocês nessa hora. Esta palestra foi sobre a educação. Ela foi baseada no livro Pedagogia Espírita de Herculano Pires e neste aqui, O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius. Um livrinho precioso este aqui, né? Principalmente para os professores. Mas vamos lá então. Quando o homem aprendeu que foi criado à imagem e semelhança de Deus, na sua ignorância achou que Deus tinha um corpo como o seu, com braços, pernas, cabeça. Idealizou-o como um velho de longas barbas brancas, que ficava nervoso, bravo, vingativo, que premiava ou castigava as criaturas. Idealizou esse Deus como ele era, né? Olhando para si, ele projetou para Deus aquela imagem, achando que era imagem e semelhança, então Deus era igual a ele, né? Ele foi incapaz de perceber a verdade, porque ele não tinha para isso condições. Não era aquele homem primitivo, não tinha a mínima condição de perceber a verdade que ele veio a perceber depois. Hoje, ele já compreende que a imagem e semelhança é outra coisa, muito diferente, não é? Nós sabemos que Deus possui muitas possibilidades. O amor, a bondade, a justiça, a misericórdia, não é verdade? E estas possibilidades foram colocadas na sua criatura. Ele é o Criador e ele pôs na criatura essas possibilidades que ele possui, essas e muitas outras mais. Só que tudo isso foi colocado na criatura em potencial, né? E nós então temos que fazer esse raciocínio. Por exemplo, se agora eu puser aqui na palma da minha mão uma semente de laranja, eu vou olhar para ela, vou ver aquela sementinha coberta pela película. Se eu colocar essa semente na terra fofa, úmida, e ela receber ali o calor do sol, dentro de algum tempo ela vai germinar. E no tempo adequado eu vou olhar e vou ver lá uma laranjeira linda, não é? Com raiz, caule, folhas, flores e frutos. Então eu vou compreender que tudo isso que a laranjeira possui hoje estava ali, na sementinha, só que estava em potencial, não é? Então, dessa mesma forma, Deus colocou muito das suas possibilidades na sua criatura.
mas colocou tudo isso em potencial, não é verdade? E o trabalho de desenvolver esse potencial pertence à criatura. É ela que deve desenvolver todo esse potencial. E o desenvolver de tudo isso é exatamente o trabalho da educação. Pestalozzi, aquele grande educador, ele dizia que ele foi o orientador de Allan Kardec, nós sabemos, lá em Verdun, na Suíça, não é? Foi lá com Pestalozzi que Allan Kardec foi orientado, né? Então, sobre a educação, ele dizia assim: educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Olha, irmãos, que definição de Pestalozzi. Educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Pestalozzi não era espírita, viu? Que naquela época não havia o espiritismo como uma religião, não havia. E não foi só Pestalozzi, Kant disse isso, ó. Educar é desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que ele é suscetível. Vejam, irmãos, que definição extraordinária, não é? Educar é desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que ele é suscetível, não é? Como Kant compreendeu, não é, a situação humana. Mas nós vamos ver que para desenvolver as possibilidades, as faculdades espirituais do homem e toda a perfeição de que ele é suscetível, Deus nos criou imortais. Irmãos, como é bom a gente saber que é imortal. Porque, na verdade, as pessoas até sabem que são imortais, mas vivem como se não fosse. Não é? Vivem como se fosse morrer. É dessa forma, infelizmente, que as pessoas vivem. Então nós temos que incorporar essa verdade. Nós somos imortais, sim. E por mais força que a criatura faça, nunca ela vai conseguir morrer. Por quê? Porque nós somos imortais, porque nós fomos criados imortais, né? Então é muito bom incorporarmos este conceito e vivermos de acordo com esse conhecimento. Então nós somos imortais. Deus, que nos criou imortais, ainda deu-nos a trajetória das múltiplas encarnações, né? Para que tivéssemos todo o tempo necessário à realização desse trabalho hercúleo, né? Desse trabalho hercúleo que é a nossa evolução, né? É a nossa evolução. Deus nos criou simples e ignorantes. Vamos fazer uma figura, como se Ele tivesse nos colocado na beira da estrada, lá no começo do caminho, e dissesse: vai, caminha, anda com tuas próprias pernas. E para o desenvolver de todas essas possibilidades, cada um tem seu tempo. Uns vão mais depressa, outros vão mais devagar, mas todos temos o tempo necessário para que possamos desenvolver esse potencial todo que está em nós, sem dúvida nenhuma, não é? Então, nós podemos dizer que esse potencial desenvolvido é a nossa evolução. Então, irmãos, nós podemos dizer que a obra da educação é a obra da evolução. Olha, sem dúvida nenhuma, não é? E que espírito evoluído é espírito educado. Esta é a grande verdade. Espírito evoluído é espírito educado. Só que nós não vamos entender nisso
aquele aspecto da educação, o aspecto polidez, não é? Não, com licença, por favor, obrigado, não. Esse é um dos aspectos da educação. A educação é muito maior, muito mais ampla do que tudo isso, não é? Ela tem um sentido extraordinariamente grande. Nós podemos então entender todo o conhecimento e toda a moral. Todo o conhecimento e toda a moral. Então, simbolizando aí as duas asas, né? Com as quais nós vamos desferir o voo da libertação. Né? É preciso duas, não é verdade? Quando a gente corta uma asa de uma ave, ela não voa porque está em desequilíbrio. Então é preciso que haja as duas asas para voar. E essas asas para o espírito é todo o conhecimento e toda a moral, sem dúvida nenhuma, né? Então assim, irmãos, ao falarmos em educação, evolução, não é? Não há como não nos referirmos ao princípio inteligente. Obrigado. Ao princípio inteligente, sim, porque Deus não nos cria homens e mulheres. Não é assim, não é? Não é assim. Ele cria o princípio inteligente, onde tudo está por fazer. Esse princípio inteligente, uma vez criado, ele vai, não é? Ele vai passando pelos vários ciclos anteriores da vida. O ciclo mineral, vegetal, animal, até chegar no hominal. E por que será que ele faz toda essa trajetória? Ele precisa, não é? Ele vai fazer toda essa trajetória, irmãos, vejam a beleza, não é, de tudo isso, para aprender, para desenvolver, para fazer desabrochar as suas capacidades, para desabrochar aquilo que está nele, no sentido de dominar e utilizar o próprio envoltório físico de que ele se utiliza. Não é? Então ele vai conhecendo. Desta forma, ao longo do tempo, nas múltiplas e múltiplas reencarnações, esse princípio inteligente ele foi aprendendo. Não é? Porque o tempo não passa em vão, não é verdade? Ele foi aprendendo, ele foi conquistando. Então ele aprendeu a alimentar-se, a respirar, a coordenar os movimentos, a andar, a expressar-se, a pensar. Então são conquistas que o princípio inteligente foi fazendo ao longo dos milênios, não é? Coube-lhe também, já no ciclo hominal, conhecer o mundo que ele habitava com todos os seus desafios. Ele tinha que conhecer o próprio envoltório de que ele se servia para poder progredir e conhecer também o mundo, não é? O mundo que ele habitava com todos os desafios que este mundo apresentava. E esse mundo foi sendo observado, estudado, analisado para ser compreendido. Vejamos a seguinte situação. Qual a reação do homem primitivo diante do raio e do trovão? De repente ele via, né, aquela faísca e aquele barulho estrondoso e ele não conhecia nada, né? Ficava aturdido olhando aquilo. O que será isso? Qual seria então a reação dele diante desse fenômeno da natureza que ele não compreendia? Com certeza fugia espavorido, escondendo-se nas cavernas, né? Como o nosso cãozinho faz, que vai se esconder debaixo da mesa ou da cama. A mesma coisa, não é verdade? Aos poucos, ele foi conhecendo o fenômeno, não é? Esse e tantos outros, e foi aprendendo até conseguir dominar esse fenômeno e outros tantos pelos progressos que ele foi realizando ao longo do tempo. Assim, então, foi descobrindo
as leis da física, da química, da biologia, da matemática e etc., criando essas ciências para o estudo específico de cada campo do conhecimento, na busca de conhecer e compreender a si mesmo e ao planeta que habitava. Ele lutava para realizar essa compreensão. Era preciso que assim fosse e nem poderia ser de outra forma, não é? Assim o homem, desde o seu aparecimento na face do planeta, ao enfrentar os perigos e desafios impostos pelo meio ambiente e pela necessidade de sobrevivência, ele teve que criar a riqueza e descobrir a ciência. Né? O homem fez isso, né? Ele teve, premido ali pela necessidade da sobrevivência, e para conhecer o meio onde ele se encontrava, ele teve que criar a riqueza e descobrir a ciência. A atividade que esses trabalhos lhe impuseram ampliou e desenvolveu-lhe a inteligência, irmãos, porque ao buscar o conhecimento das coisas, ao tentar entender, ao resolver todos os desafios que a vida lhe apresentava, ele foi desenvolvendo, né? Desenvolvendo a sua inteligência. Inteligência essa que ele concentrou primeiro na satisfação das suas necessidades materiais, sem dúvida nenhuma, não é verdade? E mais tarde o levou, não é, a compreender as grandes verdades morais. Hoje, a ciência caminhou muito. O progresso se fez e fez-se em todos os sentidos, né? Haja vista a internet, as sondas espaciais, não é? E o homem se acha, vamos ver isso aí, o homem se acha no caminho de novas descobertas, criando novos campos do conhecimento, agora voltados para a psique, na busca de outras verdades que lhe sugerem a existência de algo mais. Ele já está pronto, né? Já está pronto para perceber um algo mais, né? Outros campos no conhecimento que lhe sugerem, não é? A existência de algo mais além do corpo, que é a existência do espírito. Sim, o ser imortal, o viajor do infinito. Olha que maravilha, irmãos. Viajor do infinito, o espírito é o viajor do infinito e nós somos espíritos, não é? Então essa criatura foi criada, não é? Para irromper o voo de liberdade, e a gente fica tão agarrado, não é? Ao terra, ao chão, indo atrás de picuinhas, de coisas mesquinhas, se aborrece com pequenas coisas do dia a dia. Nós somos filhos de Deus e temos que desferir o voo da liberdade. Afinal de contas, nós somos o viajor do infinito, irmãos. Mas será que a gente pensa nisso? Não, a gente pensa naquelas coisas, naquelas picuinhas do dia a dia. Estou perdendo a hora, o trânsito está difícil. Não, nós somos os viajores do infinito, nós somos espíritos, nós somos filhos de Deus, não é? O viajor do infinito, o criado por Deus à sua imagem e semelhança, irmãos. Então, o Senhor das potencialidades, nós somos senhores das potencialidades que possuímos.
E essa criatura sabe agora que precisa desenvolver essas possibilidades para conquistar-se a si mesmo. Olha que beleza! Conquistar a si mesmo. É o trabalho que todos temos que realizar. E digo mais, ainda não realizamos, viu? Esse trabalho da conquista de nós mesmos ainda não foi realizado. Porque o homem sabe, ele conquista pessoas, ele conquista coisas, não é? Ele é capaz de fazer muitas conquistas, mas essa conquista, conquistar a si próprio, essa ele ainda não realizou. E quantas pessoas ainda nem sequer sabem que devem ou que precisam conquistar a si mesmos, não é? E como conquistar a si mesmo? Sem antes conhecer-se. A criatura tem que conhecer-se. Senão, ela não vai poder conquistar-se, não é? E qual o meio de conhecer-se e conquistar-se para usufruir da felicidade e da paz, senão a educação? É ela, a educação, que vai nos proporcionar tudo isso, todo esse conhecimento. Através da educação nós vamos ampliar, não é, a nossa mente, o nosso conhecimento. Nós vamos assumir aquela posição de filhos de Deus, possuidores das potencialidades de Deus, e vamos sim buscar desenvolver toda essa potencialidade que está em nós, irmãos. A educação do intelecto e a educação do sentimento. São esses dois pontos, né, importantes. Educação do intelecto, educação do sentimento. A frase, abre aspas, conhece-te a ti mesmo, fecha aspas, que foi colocada no templo de Apolo, em Delfos, varou os séculos com a finalidade de alertar os homens para a necessidade do autoconhecimento. Isto é importantíssimo, não, irmãos? Vamos raciocinar, não é? Os filósofos gregos acreditavam que o objetivo mais elevado do ser humano era conhecer a si próprio. Conhecer lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. Então era conhecer a si próprio, era saber a sua origem, quem era ele e qual a sua destinação futura, pois que a vida somente teria uma razão de ser quando bem examinada e bem conhecida. Vejam, irmãos, naquela época os gregos já pensavam assim, não é? Era importante conhecer a si próprio, saber quem era a criatura, qual a sua destinação futura, porque a vida somente, a vida somente teria uma razão de ser, não é? Quando bem examinada e bem conhecida. E eu digo que ainda hoje, as pessoas não buscam esse conhecimento, não é? Os estudos, portanto, do quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu irei, eram levados tão a sério àquela época que Sócrates, né, conhecido pelo menos de nome de todos nós, Sócrates, o pai da filosofia grega, ele permanecia em recolhimento interior por horas seguidas na busca do autoconhecimento. Olha, irmãos, que extraordinário! Àquela época, Sócrates, o pai da filosofia grega,
não é? Ele permanecia em recolhimento interior por horas, fazendo o quê? Não é? Na busca do autoconhecimento. Tanta importância eles davam ao autoconhecimento, não é? Essas questões filosóficas permanecem ainda até os nossos dias e tumultuam a vida das pessoas da sociedade contemporânea ainda, sim, não é? Essa situação constrangedora provocada pela ignorância do quem sou eu é que tem produzido muitos atos inconsequentes da alma humana. A grande maioria das pessoas vai vivendo, não é? Vai vivendo as circunstâncias, não para pensar, não é? Não raciocina, não analisa, não reflete, não medita, vão se deixando levar pelas circunstâncias. Aqueles que me conhecem lá na nossa casa, eu falei que eu vou ficar conhecida ou lembrada por uma frase que eu falo sempre para todos lá, nas palestras e em todas as oportunidades. Não se pode viver distraído. Isto é uma grande realidade, irmãos. Não se pode viver distraído. Nós temos que ter a rédea da vida nas nossas mãos. Nós conduzimos a nossa vida e não irmos vivendo ao sabor das circunstâncias, sem parar para pensar, sem analisar nada. Não é assim, de forma nenhuma, não é? Sem que a pessoa se situe no grande concerto da vida. Elas vivem, adotam essas crenças absurdas que a gente vê por aí, não é? Então, como foi falado aqui, não é? É justamente a ignorância do quem sou eu é que tem produzido muitos atos inconsequentes da alma humana. Veja os homens bomba, por exemplo, não é? O que é isso? Então, irmãos, essa questão nos convém analisar. Sem isso, a vida não teria um sentido maior, conforme pensavam os filósofos do passado. Acontece que a vida tem sim um sentido muito importante, não é? Sentido esse que muitos ainda não perceberam. O que eu estava dizendo, a pessoa vai levando a vida ao sabor das circunstâncias, não para pensar, não medita, não reflete, nada. Vai vivendo, não é? Basta apenas conhecer-se um pouco mais para termos motivação para a vida, para compreendê-la, para valorizá-la, para que a criatura possa se posicionar adequadamente na vida. Como a gente vê às vezes as pessoas com a vida tumultuada, tudo complicado, por falta de posicionamento, não sabe se posicionar frente à própria vida, é tudo uma confusão, né? E então a gente percebe claramente isso. Nós que trabalhamos lá com a desobsessão, as pessoas chegam para fazer o tratamento espiritual e na entrevista a gente vai perceber a pessoa totalmente perdida, né? Nem é às vezes totalmente um caso de obsessão, é falta de posicionamento, não tem, eles vivem assim ao sabor das circunstâncias e não é possível isso, né? Para tudo isso é preciso compreender a vida e valorizá-la. É a história, irmãos. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu faço aqui? É importantíssimo a pessoa se fazer essas perguntas e respondê-las, é claro, né? Adequadamente. O que eu faço aqui? O que se espera de mim? Por quê? E para que eu estou aqui?
É o mínimo, irmãos, que a pessoa tem que saber. Será que ela nunca parou para pensar? Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? O que se espera de mim? Por que e para que eu estou aqui? Será que as pessoas não refletem, não param para pensar, para meditar, para dar resposta a essas questões, ou vão deixando assim que a vida as leve, vai jogando a vida, vai... Aí vira um turbilhão, a pessoa não sabe mais nem quem é. Então essas são questões importantíssimas. Todas as pessoas precisam se perguntar e responder, sem dúvida nenhuma. Tem que saber o que é que está fazendo aqui, né? É o mínimo que a gente pode fazer, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa foi a resposta dada pelos Espíritos na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Qual o meio, né? Aí nós vemos que esse meio é o autoconhecimento. Isto é, conhecer-se profundamente. É preciso, irmãos, que a gente se conheça, que a gente se volte para dentro de nós mesmos, se analise, se observe e consiga as respostas necessárias ao conhecer-se profundamente, para saber, no mínimo, né, quem é e quais as suas... É para isso aqui, né? Não é só para saber quem é. Quais as suas obrigações para consigo mesmo, para com Deus e para com a sociedade em que elabora. É para isso que a gente precisa se conhecer, para poder atender ao objetivo da vida. Não é? A gente tem que ter um norte, tem que ter um rumo, tem que saber o que deve fazer, tem que saber como se posicionar diante da vida, não é? Então, para saber quem é e quais as suas obrigações, isso é importante, para consigo mesmo, porque a gente tem obrigações para consigo mesmo, sem dúvida nenhuma, não é? Para com Deus, que é o nosso Pai, que nos criou, que nos colocou todas as possibilidades, não é, em nós, e com a sociedade em que elabora. Nós temos obrigações, não estamos soltos aqui, não é? Sem saber de onde viemos, para onde vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui, não fazendo nada. Vamos gozar a vida então, não é verdade? Vamos fazer tudo para regá-lo. Não é assim, de forma nenhuma. Então a gente tem que saber se posicionar diante da vida. Necessita a criatura estudar mais para saber a respeito das suas emoções, dos seus sentimentos, a respeito também do seu psiquismo e de como realizar as transformações necessárias em sua vida. Conhecendo-se, ela vai perceber o que ela tem ou o que lhe falta, como ela deve agir com relação a tudo isso, não é verdade? E conhecer então, analisar, observar as suas emoções. Nós temos emoções. Quanta gente tem emoções desordenadas, não é? Desequilíbrios, ansiedades, depressões e tudo mais. Então ela tem que saber a respeito das suas emoções, dos seus sentimentos, não é? Quais são os sentimentos que prevalecem
na sua vida do dia a dia? O que ela sente com relação, quando ele pisa no calo, como ela reage? O que ela sabe acerca de si e dos outros? Não é? Tem que fazer essa análise. Aí a pessoa reclama, não tenho sorte, a minha vida está de ponta cabeça, tudo acontece de errado. Vai esperar o quê? Se não, a pessoa não liga nem para si mesmo, não sabe o que deve fazer, não sabe nada de si mesmo, não perscruta as suas emoções, os seus sentimentos, porque isso é importantíssimo, não é? Para que ela possa ir encontrando na vida o equilíbrio, não é? Tão importante e tão necessário a todos nós, e para que ela possa realizar as transformações necessárias, não é? Às vezes a gente não pode falar assim, sou ótimo, porque a gente não é. Então tem que ver o que é que eu preciso fazer para diminuir pelo menos esse orgulho que está aí ditando comportamentos, e o egoísmo que eu tenho, terrível, não só no lar, no trabalho, em todos os lugares, altamente egoísta, penso em mim e os outros que se danem. E tantas outras imperfeições que nós temos, a gente se acha ótimo, não é verdade? Defeitos e imperfeições são os outros que têm. Nós não, nós somos ótimos. Então lá na hora que nós estamos quietos no nosso quarto, vamos refletir, mas vamos refletir com sinceridade, não é? Para que a gente possa chegar a uma conclusão de quem a gente é, sem dúvida, para poder realizar as transformações necessárias. Porque tudo isso vai fazer a gente alcançar o equilíbrio e, consequentemente, a paz e a felicidade. Ora, isso tudo é questão do nosso mais absoluto interesse. Bom, no prolongamento da aludida resposta, não é, que deram a Allan Kardec a respeito do meio que se deveria usar e que é o autoconhecimento, no prolongamento da aludida resposta foi ainda colocado que o conhecimento é a chave que abre a porta do progresso individual, isto é, do aperfeiçoamento moral da humanidade. Tão importante e necessário, não é? A resposta foi muito sábia e muito clara, porque todos os atos bárbaros e insanos tiveram o colorido da ignorância. E agora nós tivemos aí, não é? Acontecimentos terríveis, atos bárbaros e insanos, não é? Que tiveram o colorido da ignorância. Aquele senhor lá nos Estados Unidos que atirou matando todas aquelas pessoas, e esse outro aí, por fogo nas crianças, são atos insanos, sem dúvida nenhuma, não é? A maldade, irmãos, e o sofrimento da criatura humana são apenas a consequência do desconhecimento das leis que regem toda a estrutura individual e coletiva da humanidade. Olha que bonito, não é? A maldade e o sofrimento da criatura humana são apenas a consequência do desconhecimento das leis que regem toda a estrutura individual e coletiva da humanidade. É essa estrutura que a gente precisa conhecer, que a gente tem que tomar conhecimento. William Banner era um juiz norte-americano. Ele fazia as seguintes indagações que nós vamos fazer. Ele fazia assim, nós vamos fazer agora. Por que deveríamos ser criaturas morais? Por quê? Qual o bem que isso, em última instância, nos traz?
O que tem as virtudes a ver com o nosso lugar no universo? A gente ouve às vezes estas questões, né? Para que eu tenho que desenvolver as virtudes, construir virtudes? Fala-se muito nisso, né? Construir as virtudes para podermos progredir. E aí ele faz essa pergunta: o que tem a virtude a ver com o nosso lugar no universo? Né? Uma pessoa totalmente sem nenhuma noção, né? Então esse é o propósito do ensino espírita: oferecer respostas a essas e outras indagações. E a doutrina espírita faz isso. Olha aí a quantidade de livros, né? Olha o conhecimento que tem aí nessas prateleiras ao nosso alcance, irmãos. É só pegar o livro, é só se dedicar, é ir na busca, não é, do conhecimento. Esse conhecimento vai facilitar a nossa vida. A pessoa não acha isso. Ela acha que, não gosto de ler, eu começo a ler, eu fico com sono. Ora, né? É isso que acontece? Então não leio, não insiste para encontrar a beleza, não é? A riqueza que ela vai encontrar numa leitura edificante, capaz de mudar totalmente a vida da criatura. Quinto Horácio Flaco, que viveu 65 anos antes de Cristo. Era um poeta latino que deixou em suas epístolas a expressão ousa saber e começa. Olha, irmãos, ousa saber, começa. É um convite, né? Um convite dirigido a todas as pessoas indecisas que permanecem à espera dos acontecimentos da vida. A grande maioria, não é? Mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esta é a realidade, não é? E esse convite dele, tendo vivido 65 anos antes de Cristo, não é? E morreu 8 anos antes de Cristo. Olha a época. Ele fala esta expressão que é dirigida a nós neste momento, nesta noite. Não é? É como se ele, Horácio Flaco, dissesse a nós, aqui reunidos: ousa saber, começa. Ele fora filho de escravos libertos e tivera que enfrentar inúmeras dificuldades. E ele conseguiu se tornar um dos maiores poetas satíricos de todos os tempos. Olha, irmãos, ele falava na ousadia, porque sem ela não haveria possibilidade para a renovação de paradigmas, bem como não chegaríamos às grandes conquistas da história. Ousar saber e começar significa isso que nós vamos prestar atenção agora. O que é que significa isto? Vamos guardar bem. Significa sair da estagnação mental e partir para o conhecimento de outras leis, principalmente daquelas que regem a felicidade humana. Significa retirar a vestimenta envelhecida dos hábitos perniciosos que geram sofrimento e se encaminhar corajosamente por outras veredas. Sim, irmãos, porque a nossa imperfeição, ela anda ali, de braços dados com o sofrimento. Eu gosto de fazer esse gesto porque é a realidade. Imperfeição e sofrimento. Quanto mais imperfeitos, mais a gente sofre. Quando a gente acorda,
acorda para a vida, não é como ele coloca aqui, quando a gente ousa saber e começa, nós começamos, a evoluir. E o sofrimento vai ficando lá. E nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo e vamos nos furtando ao sofrimento. Então, isso é questão do nosso mais absoluto interesse. Buscar o conhecimento, ousar saber, começar. Não importa se a gente já está velho. Não importa. Nós vamos falar já disso daí também, não é? Então, irmãos, a ousadia da bondade, por exemplo, ela traz consigo a serenidade no campo da consciência. E o que mais a gente quer, senão a serenidade no campo da consciência? A ousadia da compaixão reflete como um foco de luz no psiquismo das criaturas. Então, de sofrer ninguém gosta. Então, nós temos que buscar. Temos sim que ousar saber e começar. Em qualquer momento da nossa vida, se mais jovem, se mais velho, não importa. Nós que sabemos que somos imortais, não é? Temos que fazer que nem aquele sábio da antiguidade, quando o médico disse a ele: você tem só 6 meses de vida. Que bom, ainda vai ter tempo de eu aprender grego. Essa deve ser a nossa postura. Mas a gente acha que está velho já, né? Ousar pelos caminhos da retidão de caráter, olha, é produzir a grande sinfonia da paz interior. E quem não quer ter paz interior? Todos queremos, não é verdade? Agora, retidão de caráter, né? Quando alguém vem nos oferecer um negócio da China, o objeto custa tanto, vai vender por muito menos, a gente não quer perder. Não é assim que a gente faz? A gente acha que tem a retidão de caráter, né? Mas a gente não perde uma oportunidade, não é? A gente vai indo, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro. Não é assim que a gente pensa? Então, olha aí, ousar pelos caminhos da retidão de caráter é produzir a grande sinfonia da paz interior. Deita lá no travesseiro, ele não fala nada, né? Ousar saber e começar, portanto, é colocar o saber a serviço do amor ao próximo. Olha que beleza de raciocínio, irmãos. Colocar o saber a serviço do amor ao próximo. E é justamente essa fusão que plenifica a alma para os voos mais altos da espiritualidade, sem as lágrimas da dor. Olha, que raciocínio belíssimo. E é a educação o agente capaz de realizar as mudanças necessárias e de possibilitar essa transformação da animalidade para a humanidade, dos instintos para os sentimentos e das exigências dos valores materiais para os espirituais. O próprio vocábulo educação significa conduzir para fora, aprimorar potencialidades. Educar é elevar, é estimular a busca da perfeição, é despertar a consciência, é facilitar o progresso integral do ser. Podemos dizer que educação é toda influência exercida no sentido de despertar um processo de
evolução. Educação, evolução, não é? Irmãos, nós nos devemos uns aos outros. Por isso, a educação verdadeira é sempre um ato de amor. Um ato de amor. A relação entre amor e educação é indissolúvel. Indissolúvel. Dá-se em qualquer relação humana. Não ocorre apenas entre o adulto e a criança, os mais velhos educando os mais novos. Não. Pode até ser invertida. A criança educar o adulto, um amigo educar o outro, uma esposa educar o marido e vice-versa. Todas as vezes, vejam que bonito, todas as vezes que um ser humano desperta algum bem no outro, se dá aí um ato de educação. Olha, irmãos, que bonito o pensamento e a realidade, não é? Todas as vezes que um ser humano desperta algum bem no outro, dá-se aí um ato de educação, mesmo que os protagonistas nem tenham consciência disso. Às vezes a pessoa não percebe, não é? É dessa forma que nós estamos constantemente aprendendo e ensinando. A pessoa nem percebe, não é, que ela está ali ensinando, que tem alguém olhando o que ela está fazendo e vai, se gostou, vai copiar. Não é? Então nós estamos constantemente aprendendo e ensinando. É por isso que a convivência é importante. Por isso que Deus não nos fez morar cada um numa casinha. Quando eu era novinho, eu achava que cada um tinha que morar numa casinha. E não é assim. Nós temos que conviver. É importantíssimo conviver uns com os outros por tudo isso que estivemos colocando, não é? A educação é a ciência, é a arte que tem por fim transformar o indivíduo. E quando o homem percebe em si o influxo da força renovadora da evolução, ele começa a colaborar conscientemente com Deus na formação da sua própria individualidade. Vejam, irmãos, que raciocínio espetacular que estava aqui neste livrinho, não é? Rui Barbosa, que todo mundo conhece, aquele grande brasileiro, não é? Rui Barbosa, pois olha, ele dizia o seguinte, abre aspas, vamos ver a frase de Rui Barbosa. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Olha, irmãos, que coisa extraordinária. O Criador começa. Agora, a criatura acaba, não é? A criação de si mesma, de si própria. Falamos no início, Deus nos cria simples e ignorantes, nos coloca na estrada e fala, vai, caminha. Não é verdade? A partir daí, a evolução, o processo evolutivo, essa coisa extraordinária, né? Evolução, princípio básico da doutrina espírita, no meu entender, o mais lindo. O mais lindo princípio básico da doutrina espírita é a evolução. Não é? A evolução vai correr por conta da criatura. Porque, como diz aí o Rui Barbosa, o Criador começa. Não é? E depois a criatura é que vai acabar a criação de si próprio com o seu esforço no sentido de aprimorar-se, de conquistar o conhecimento, de ter todas as possibilidades possíveis, não é? Sim, o homem é coautor
dessa entidade misteriosa que é Ele mesmo. Olha, irmãos, o homem é coautor dessa entidade misteriosa que é Ele mesmo. É Ele que se faz, não é? Ele foi criado simples e ignorante, mas depois Ele se faz. É Ele que acaba a sua criação. Todas as conquistas que Ele venha a realizar são dele próprio, não é? É a criação dele por Ele mesmo. Olha, será que a gente tinha pensado nisso? Porque a educação é a arte da transformação ordenada e progressiva da personalidade. Arte essa que depois de residir na escola, em mãos alheias, os professores, passa para o cuidado próprio. Não é assim? A gente vai à escola, primeiro vai lá no meu tempo era curso primário, depois era ginásio, depois hoje, né, o ensino fundamental, depois o ensino médio, né, às vezes a universidade, aí a criatura para, e aí? Não vai aprender mais nada? Já estou muito velho, né? As pessoas falam, já estou velho, meu tempo já foi. E não é nada disso, não é verdade? Então, depois de residir na escola, em mãos alheias, os professores, os pais, né? Ela passa para o cuidado de cada um de nós. Nós é que vamos elaborar o nosso conhecimento. A gente pode passar sem conhecer nada, sem ler uma linha. Há muitas casas, a gente foi professora, sabe disso, na casa dos alunos, não tem um livro, não tem uma revista, não tem um nada. Passa a vida sem conhecer um nada, não é? Infelizmente no nosso país. Mas a criatura tem que buscar, cabe a ela buscar, não é? E os recursos, não é? Existem as bibliotecas onde a pessoa vai, ela aprende, ela retira os livros, enfim, ela promove o seu conhecimento, não é? Plenamente compreendido, vai trabalhando o indivíduo para conseguir dele a modificação de uma ideia, de um hábito ou de um sentimento, trabalhando até conseguir dele, da criatura, as transformações mais profundas, como transformar um vício numa virtude, dando à vida um novo sentido rumo à perfeição. Mas falemos um pouco da educação infantil. Como a educação infantil tem sido entendida pelas sociedades. O que se entende por educação infantil? É o processo de integração da criança na sociedade. Integrar a criança na sociedade. Socializar tem sido quase sempre ensinar à criança os padrões de injustiça, exploração, egoísmo, orgulho vigente nas relações sociais e políticas. Usa-se a expressão: é preciso ensiná-la a viver neste mundo. Como o mundo é assim, subentende-se que é preciso ensiná-la a lesar o próximo, a pensar em primeiro lugar em si e em seus interesses. Chocante, né, irmãos? Vamos continuar. Os pais que têm a obrigação de educar seus filhos preocupam-se com a sua educação no que respeita à inteligência. Querem para eles os títulos que os habilitem
ao exercício de uma profissão condigna que lhes garanta a independência econômica e, se possível, riqueza, fama e glória. Assim, terão a impressão de terem cumprido o dever com relação àqueles que a providência lhes confiou para que orientassem nesta vida. Não buscam fazê-los homens de bem, independentes e honestos, com o mesmo empenho que empregam para a ilustração do seu intelecto. Preocupam-se mais com o cérebro do que com o coração. Fazem tudo para que os filhos adquiram sabedoria livresca, deixando-os pobres de sentimentos. Há não muito tempo atrás a gente viu lá em Brasília os estudantes colocando fogo no mendigo. Estão lembrados desse episódio? Estudantes colocaram fogo no mendigo. E isto não quer dizer que nós, os pais, menosprezemos a virtude. Não, não é isso. Claro que não é, não é? O que se dá é que, geralmente, vejam esse raciocínio, irmãos, geralmente se imagina que o ser bom, justo, verdadeiro, probo, sincero, amorável e etc., não requer aprendizagem. Não requer aprendizagem. Supomos que tudo isso seja tão natural que não se constitui matéria de ensino. Imagina-se que essa parte da educação, sem dúvida a mais excelente, há de efetuar-se por si mesma. Mas é preciso cuidar da educação do coração com o mesmo esmero e interesse que cuidamos do cérebro. Porque se é vergonhosa a ignorância intelectual, mais ainda a ignorância moral. Nem todos podem ser sábios, mas todos podem ser bons. Não podemos esperar que aflorem na alma da mocidade qualidades nobres e elevadas sem que previamente tenhamos feito ali a sua semeadura. Do nada, nada se tira, não é verdade? Honestidade, espírito de justiça, noção do dever, são virtudes que se adquirem tal como é adquirido o saber. O saber e a virtude são expressões daquela riqueza a que Jesus se referiu, não é? Que o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não consome, a morte não arrebata. O patrimônio científico, como o moral, é sempre resultado da educação. O Espiritismo, irmãos, nos traz uma nova compreensão do indivíduo. O ser não é uma página em branco, mas é um universo. Quando vem para as nossas mãos, não é? Principalmente a gente que foi professora, você vê, ali está um espírito, não é? Um espírito reencarnado. Um reencarnado é alguém que possui
em seu interior experiências agradáveis e desagradáveis. É alguém que amou e foi amado, que sofreu e fez sofrer. A tendência do indivíduo, as tendências do indivíduo precisam ser levadas em conta. Ele é um ser amoldável. Para isso é que ele veste, ao reencarnar-se, a roupagem da inocência. Assim, o Espiritismo, como síntese do processo do conhecimento, exige um novo método educacional que reflete a compreensão do mundo e do homem. O espírito do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, almeja sempre o melhor. Olha! Não se acomoda com o menos. Quer sempre o mais. O sofrível, o regular e o bom não lhe satisfazem as aspirações. Ele deseja a perfeição. Está na criatura. A sede insaciável de perfeição que o espírito experimenta constitui a prova da sua origem divina. Deus está no homem, na criatura humana. O espírito, em sua íntima natureza, é incompatível com o mal. Nós não conseguimos entender muito bem isso porque a gente vive no meio de tanta maldade. É só ligar a televisão, ligar o jornal. É tanta coisa acontecendo, fruto da maldade da criatura humana. Aí a gente vem dizer que o espírito, em sua íntima natureza, é incompatível com o mal. Daí a luta com a consciência, luta consigo mesmo, luta que pôs na boca do grande apóstolo Paulo de Tarso as palavras: infeliz homem que sou, o que eu não quero, faço, e aquilo que eu quero, isso não faço. A felicidade que o espírito anela só lhe pode advir da harmonia entre os seus sentimentos, a sua vontade e as suas ações. Sentir, querer, agir em perfeita afinação, tal é o segredo da felicidade. Sempre que se verifica desacordo entre essas manifestações do espírito, ele se sente angustiado. E de onde provém essa desafinação entre o sentir, querer e agir? De onde provém essa desafinação? Provém precisamente de ele sentir em si mesmo o reflexo da suprema bondade e da infinita beleza que ele ainda não possui. Olha que pensamento belíssimo, irmãos. Eu já estou terminando, viu? A obra da redenção humana é obra da educação. Jesus é o divino educador. E a nova cadeira que ele instituiu nessa grande universidade do mundo é a ciência que professou. A ciência que ele professou foi ensinar a ser bom, a ser justo. A retórica, ele a deixou aos Túlios e aos Demóstenes. A filosofia aos Platões e aos Aristóteles. As matemáticas aos Ptolomeus e Euclides.
a médica aos Apolos e Esculápios, a jurisprudência aos Eolões e aos Licurgos, e para si tomou só a ciência de salvar e tornar bons os homens. Eis aí a matéria, a disciplina que ainda não aprendemos, né? Ele veio ensinar, mas nós ainda não aprendemos, não é assim? O seu conhecimento, sem o seu conhecimento, não solucionaremos os nossos problemas, tanto do presente como do futuro. Duvidar dessa ciência e dessa arte que se chama educação, arte e ciência, que tem por fim transformar o indivíduo, é negar a evidência da evolução. Irmãos, amai-vos e instruí-vos, nos disse o Espírito Verdade. Esses dois âmbitos do progresso espiritual estão intimamente entrelaçados. Nós vemos almas bondosas ainda ignorantes e encontramos gênios degenerados moralmente. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação do caráter. O conhecimento muda, progride, passa por revoluções. A memória meramente informativa é superada pelo computador, né? E perguntamos: quais os valores que devemos tentar despertar no outro pela educação e em nós mesmos pelo esforço do autoaprimoramento? Claro que são os valores morais, não é? Os valores morais que devem brotar em todos os momentos do processo educativo. O próprio sentido da educação é este: o de tornar o ser consciente das leis divinas que estão dormentes em seu íntimo. A imagem e semelhança que nós nos referimos no começo. As leis morais, eternas e universais, estão impressas na consciência humana. São a marca do Criador na criatura. A educação conduz fatalmente o educando à liberdade. O ato moral, irmãos, é um ato de liberdade. Ninguém age moralmente sob coação. Nem o medo, nem o desejo de recompensa são coadjuvantes da verdadeira moralidade. O céu e o inferno, como instrumentos para frear o mal e estimular o bem, não conseguiram anular a barbárie. Os castigos e prêmios, a violência física e moral, podem até produzir um efeito temporário de contenção e obediência. Mas assim que o indivíduo se livra do poder que o oprime, vai dar plena vazão aos seus desejos reprimidos. Uma pessoa verdadeiramente moralizada é aquela que age voluntariamente no bem, sem qualquer coação interna ou externa. Isto é ser livre. Ser livre não é fazer o que se quer, é fazer o que se deve porque se quer. Ser livre é integrar-se na harmonia universal, é caminhar na vertical procurando estrelas. Liberdade é a opção e capacidade de discernir o que lhe dará felicidade. E só pode discernir aquele que sabe o que lhe faz bem. Licurgo
um legislador da antiguidade, foi convidado a pronunciar uma palestra sobre educação. E ele aceitou, mas ele pediu 3 meses de prazo. Foi concedido e no dia da palestra todos estavam ansiosos para ouvi-lo, não é? Em campo aberto, isto lá na velha Grécia. E ele compareceu trazendo 2 cães e 2 lebres. Na hora inicial, ele então soltou a lebre e em seguida soltou o cão. E ali, à frente de todos, o cão estraçalhou a lebre. O espetáculo dantesco, né? Sangrento, chocante, todos ficaram aturdidos com aquela cena ali que eles presenciavam. Após os ânimos se acalmaram, então aí ele prosseguiu. Ele soltou a outra lebre e em seguida o outro cão. E os 2 começaram a brincar, rolando na relva amigavelmente. E ele então virou-se para todo o povo que ali estava e disse: eis aí o que é a educação. A diferença, irmãos, entre o sábio e o ignorante, o justo e o ímpio, o bom e o mau, é que uns são educados e outros não. E eu vou terminar com um pensamento de Emmanuel. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Que Jesus nos abençoe. Agradeço a atenção. Agradeço imensamente a atenção e a paciência de vocês em me ouvir. Muito obrigado.